E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vai ser um vídeo para falar de algumas notícias do Cruzeiro, algumas situações que aconteceram nos últimos dias que eu ainda não tinha contemplado em vídeo. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que eu vou abordar a partir de agora. Lembrando sempre que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A contratação do Marquinhos Gabriel foi finalizada durante essa semana, né? O jogador inclusive já fez exames médicos, já posou com a camisa do clube e tudo mais. O Cruzeiro não divulgou nada a respeito de custos da contratação, inclusive tem circulado a informação de que a contratação foi a custo zero, digamos assim, mas é importante a gente ressaltar que sempre que existe uma contratação a custo zero, ela nunca é de fato de graça, por quê? Além do salário do jogador, dizem que o salário do Marquinhos Gabriel é de 350 mil reais, tem a questão das luvas, que normalmente quando um jogador não está vinculado a outro clube, ou quando ele vem sem custos para a compra do passe, normalmente o próprio jogador acaba cobrando, é como se o Cruzeiro comprasse o passe do próprio atleta, entendeu? Com isso, esse valor de luvas costuma ser mais pesado, inclusive às vezes o valor que o jogador cobra de luvas, né, que é basicamente uma bonificação pela assinatura do contrato, esse valor às vezes é mais caro até do que comprar o passe de um atleta. Normalmente as luvas são parceladas junto com o salário, né? O clube não paga ao jogador de uma vez, tipo, toma aqui o seu passe. Normalmente você paga as luvas parcelado em diversas prestações, né, durante o contrato do jogador, o que acaba funcionando como se fosse um acréscimo de salário. É por isso que, por exemplo, o Thiago Neves ganhava na casa de 1 milhão, o Júlio Batista no passado ganhava mais de 1 milhão no Cruzeiro, porque tinha essa questão do salário acrescido das luvas. Fato é que o Marquinhos assina com o Cruzeiro por 3 anos, inclusive eu não sei pra que ficar chamando de Marquinhos Gabriel se não tem outro Marquinhos, é só Marquinhos, tá? Ele assina com o Cruzeiro por 3 anos aí. Vamos torcer para que ele volte a jogar no seu mais alto nível, coisa que não aconteceu durante a passagem pelo Corinthians. O Cruzeiro pega 60% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians, que tinha 100%, fica com 28%, e os outros 12% que restam, o Corinthians passou como forma de compensação ao time da Arábia, por quê? Durante o empréstimo do Marquinhos lá pro futebol dos Oriente Médio da vida aí, o Corinthians estava pagando parte do salário dele. Era isso que o Corinthians queria se livrar de toda forma. Como ele veio pro Cruzeiro agora em definitivo, o Corinthians não paga mais nada, mas passou 12% do passe do jogador pro pessoal das Arábias liberar a negociação pro Cruzeiro. Já com relação ao Rodriguinho, Samuel Venâncio da Itatiaia trouxe a informação de que o jogador já rescindiu seu contrato com o Pirâmides e é esperado na terça-feira em BH, ele ainda tá no Cairo, né, lá no Egito. Terça-feira ele está em BH para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Cruzeiro, que será válido por 3 temporadas. Sobre patrocínio, a informação é que na próxima quarta-feira, né, vai ser assinado o novo patrocinador master do Cruzeiro. E segundo o mesmo Samuel Venâncio, vai ser fechado um contrato válido por 5 anos, tá? Isso é uma coisa bem interessante, um contrato longo, ao contrário desses contratos de 1 ano que o Cruzeiro vem fazendo recentemente. E dizem que vai ser o maior contrato de patrocínio da história do Cruzeiro. Convenhamos que não é muito difícil, porque o Cruzeiro nunca foi marcado por ter grandes patrocinadores. O clube não divulga oficialmente os detalhes, né, sobre o nome da empresa, mas é praticamente certo que vai ser o Banco Renner, tá? Que é uma empresa lá do Sul e que tem 49% das suas ações ligadas ao Grupo Record, né? Ou seja, o pessoal tem aí uma ligação com o Edir Macedo, então dinheiro definitivamente não é um problema para eles. O Itair Machado até falou recentemente que o Cruzeiro fecharia um patrocínio nos moldes da Crefisa e uma galera entendeu que seria um patrocinador do tamanho da Crefisa, agindo da mesma forma. Não é bem assim, gente. Quando ele falou nos moldes da Crefisa, significa que é um patrocinador que, além de estampar sua marca no uniforme, eventualmente pode ajudar na contratação de alguns jogadores, como parece que já vai ser o caso do Rodriguinho. Podem ter certeza que o patrocinador não vai botar dinheiro no Cruzeiro, como acontece na situação do Palmeiras, Crefisa, né, e FAM, né, Faculdade das Américas, que é do mesmo dono da Crefisa. Por quê? Nesse último ano, a Crefisa botou mais de 100 milhões dentro do Palmeiras. Isso certamente não vai acontecer no Cruzeiro, infelizmente. Até porque o patrocínio, né, a relação entre Crefisa e Palmeiras não é apenas uma relação de mercado. É uma situação que envolve a questão sentimental. Os donos da Crefisa são palmeirenses e a ideia dos caras era de fato ajudar o clube, né? Não apenas expor a sua marca. É claro que expor a marca
com a camisa do Palmeiras, tem feito muito bem para a Crefisa, né? Inclusive, é uma empresa que cresceu muito em visibilidade nos últimos anos. Mas no caso do Banco Renner, eles não têm essa ligação sentimental com o Cruzeiro. É uma relação estritamente profissional e até por isso eu não imagino que a gente consiga receber tanta grana como acontece com o outro Palestra Itália lá de São Paulo. Mas certamente o Cruzeiro vai faturar bem mais que os atuais 10 milhões de reais, né? Com a possibilidade de bônus que chega a 11, 12 milhões. Certamente o Cruzeiro vai pegar bem mais do que pegava aí no acordo com a Caixa Econômica com esse novo patrocínio. Então quarta-feira deve ser oficializado para a gente ter mais detalhes sobre a parceria. Já com relação ao uniforme, o Cruzeiro divulgou, né, vazou entre aspas no stories do Fred, o que obviamente não foi um vazamento, foi uma coisa totalmente orquestrada. O Cruzeiro divulgou aí a nova camisa para a temporada, na verdade só o uniforme branco, né, que é a camisa 2, a azul ainda não foi trazida a público. Inclusive esse novo uniforme vai ser estreado na quarta-feira contra o Patrocinense. O clube até fez uma ação falando sobre a história que o Cruzeiro tem com a camisa branca, de vários episódios marcantes aí, inclusive o que dá nome a esse canal, né? E eu particularmente achei o uniforme muito bonito mais uma vez. Eu normalmente acho praticamente todas as camisas do Cruzeiro muito bonitas, mas essas da Umbro especialmente, eu acho que eles não erraram em nenhuma desde que chegaram aí e iniciaram essa parceria com o Cruzeiro. Aí pode ser que a camisa azul, né, do novo uniforme seja estreada no Clássico contra o Atlético Mineiro, que é no domingo seguinte, ou só na Libertadores, mas eu acho que no domingo a gente já deve ter a estreia do novo uniforme principal, né, da nova camisa azul, que se seguir a lógica da camisa branca também vai estar muito bonito. Por fim, vou falar um pouco sobre a campanha do Cruzeiro na Copa São Paulo, né, que teve o seu fim aí na quinta-feira. Fomos eliminados nos pênaltis para o São Paulo, depois de empate por 1-1. E na minha avaliação, o Cruzeiro fez uma ótima campanha na Copa São Paulo, foi uma trajetória muito boa, crescente. O time começou meio cambaleante, foi se achando durante a competição, conseguiu uma forma de jogar muito consistente e é importante a gente ressaltar que esse é um time muito novo, né? O nosso trio de ataque, Maurício, Caio e o Popó, são 3 jogadores de 17 anos. O Cruzeiro perdeu para um adversário do mesmo tamanho, que jogava com a torcida, e da mesma forma a gente podia ter ganho a partida no tempo normal, né? Nós tivemos chance para isso. Poderíamos ter perdido também, que o primeiro tempo do Cruzeiro não foi legal, a gente tomou o gol cedo, o São Paulo teve outras oportunidades também, mas foi um jogo em que o primeiro tempo foi do São Paulo, o segundo tempo do Cruzeiro, foi uma partida muito equilibrada, muito boa, e acaba que a decisão dos pênaltis seria de fato mais justo, porque foi um jogo tecnicamente muito bom. Não dá pra dizer que teria sido diferente se a gente estivesse com o Brazão no gol, né, embora possivelmente seria, já que o Gabriel Brazão é de fato um goleiro de mais qualidade, mas tá lá defendendo a seleção sub-20, né? Inclusive é um jogador que pode ser negociado aí nos próximos dias, mas não temos novidades sobre isso. O Jonathan Braz até pegou uma penalidade no momento decisivo, né? Que se o São Paulo fizesse, classificava, o Jonathan salvou o pênalti. Pena que depois o Cruzeiro acabou perdendo mais 2, o São Paulo só perdeu um pênalti, com isso eles passaram adiante. Aí após a eliminação teve um puta estardalhaço, a galera querendo culpar o Leonardo pela eliminação, bababá. Parece até que o Cruzeiro tomou vareio por volta redonda. Não foi, gente, a gente perdeu nos pênaltis, depois de um belo jogo, um jogo equilibradíssimo contra o São Paulo, que é um time do mesmo tamanho que o nosso. E futebol é assim mesmo, decisão por pênaltis, uma hora alguém vai errar, é assim que acontece. É claro que ninguém quer perder, ninguém gosta de perder, mas resolver eleger o menino lá igual o Leonardo como grande culpado pela eliminação, ele perdeu um gol feito? Perdeu de fato uma chance clara no tempo normal e depois errou o pênalti, que aquele pasto lá também, o pé de apoio foi embora e chutou na lua. Mas o mesmo Leonardo bateu o pênalti na decisão por pênalti contra o Sport, bateu um pênalti no ângulo, bateu muito bem e marcou o gol. Então a gente tem que entender que, porra, teve uma noite infeliz? Teve. Isso não significa que ele seja um jogador sem qualidade, porque definitivamente não é. Nesse momento eu não acho que o Cruzeiro precise subir nenhum dos garotos, até por ser uma geração muito nova. São jogadores muito jovens, vários deles têm potencial. Mas se a gente pega o time titular do Cruzeiro que jogou, o Jonathan Braz não fez uma grande copinha, fez algumas boas defesas, pegou 2 pênaltis inclusive, né? Um no tempo normal contra o Linense e pegou um nessa decisão por pênaltis contra o São Paulo. Não achei que ele se mostrou muito seguro, talvez o fato de ter sido goleiro reserva, de jogar muito pouco, fez ele sentir um pouco ali a pressão dos jogos, mas não é um goleiro ruim também. A gente tem que entender uma coisa, esses garotos, eles estão em formação. Se existe um momento em que o cara vai oscilar mais, onde ele vai errar mais, é agora. Quando a gente pega o time titular, vários deles jogadores muito promissores, a gente enxerga todos que em algum momento oscilaram para baixo ou para cima. Por exemplo, o Luiz Gustavo, lateral direito, fez uma boa copinha, ele cresceu muito durante a competição, começou mal, inclusive não era nem titular, né? O
Ricardo Rezende estava jogando com o Jonathan Monteiro improvisado na lateral, depois o Jonathan veio compor a zaga, o Luiz Gustavo assumiu a lateral, cresceu bastante de produção, fez belas partidas, mas teve, por exemplo, uma falha grave no gol do São Paulo, né? Ele cabeceia uma bola para dentro, uma bola que o lateral tem que mandar para a linha de fundo, joga para escanteio e resolve o problema. Ele acabou errando. Errou. Isso faz dele um jogador ruim? É lógico que não. Os nossos dois zagueiros falham nesse mesmo gol do São Paulo, o Jonathan Monteiro e também o Edu. O Edu é um puta de um zagueiro, cara. É muito bom de bola. Falhou, gente, acontece, é do jogo. Zagueiros do mais alto nível, o Dedé não falha de vez em quando? Todo mundo falha de vez em quando, então vamos com calma, não precisa botar uma pressão, botar um caminhão nas costas dos moleques. Matheus Pereira, lateral esquerdo, também fez uma bela copinha, já não jogou tão bem quanto o São Paulo, não conseguiu apoiar como ele vinha fazendo em outros jogos. Ele lembra um pouco o Egídio nessa característica ofensiva, né? Mas é um garoto, então a gente pode trabalhar muito ele na questão defensiva para ele se tornar um lateral mais seguro do que é, por exemplo, o nosso titular do time principal. Eu gostei muito da dupla de volantes, né? O Adriano e o Rômulo. O Rômulo, um volante muito mordedor, sai pro jogo, inteligente, criativo. O Adriano, aquele primeiro volante que tem muita qualidade com a bola no pé, um cara que joga muito tranquilo, tem um porte físico muito bom, né? Inclusive sabe se impor ali na frente da defesa. Como o Adriano, inclusive, está no último ano de base, eu acho que dependendo da situação, o Cruzeiro pode até ir pensando em botar ele em alguns momentos aí no time de cima, né, para fazer alguns jogos do Mineiro, eventualmente, até porque a gente só tem o Henrique e o Romero com característica de primeiro volante no time principal. O Rômulo eu também gostei demais do futebol dele nessa copinha, mas ele é um pouco mais novo, né, ele é 2000, então ele ainda tem mais 2 anos de base, eu acho difícil que ele suba nesse momento, até porque a gente tem vários segundos volantes, né, no time principal. Entre os meias, o Michel tem muito talento, mas eu vi assim a galera cagando na cabeça dele durante a copinha. Aí ele fez um bom jogo contra o São Paulo e as mesmas pessoas praticamente falando: nossa senhora, esse Michel joga demais. É impressionante como o torcedor em geral, ele muda de ideia rapidamente. O Michel é bom, mas na minha avaliação não fez uma boa copinha. Ele precisa melhorar essa questão da regularidade, mas técnica ele tem. O Marco Antônio é o reserva imediato dele, entrou bem em praticamente todos os jogos. É um cara que tem uma visão de jogo e um passe muito acima da média. E é muito triste a gente ver que o Marco Antônio, por exemplo, está a 6 meses do fim do contrato e até agora não renovou, né? Porque a diretoria do Cruzeiro culpava muito a diretoria antiga, por exemplo, por ter perdido o Vitinho, pela saída também do Lucas Soares, jogadores que eram promissores e que acabou o contrato, não quiseram renovar, né? Com isso o clube acabou perdendo o atleta. E no caso do Marco Antônio, a nossa diretoria atual é que tem erro aí, né? Porque já tem 1 ano que os caras estão trabalhando e não renovaram o contrato do garoto até agora. Um menino que passou por seleções de base, que tem uma qualidade técnica absurda. Então vamos torcer para o Marco Antônio e seus representantes terem a cabeça no lugar, aceitarem, né, uma renovação de contrato com o Cruzeiro, porque esse menino tem muito talento e eu acho que o Cruzeiro não pode perder ele de forma alguma. Já falei brevemente sobre os nossos atacantes, né? Maurício e Caio, que jogam pelos lados, meio atacantes ali. É interessante que eles jogam com o pé invertido, né? Um canhoto pelo lado direito, um destro pelo lado esquerdo, e isso torna ainda mais evidente o fato de eles serem jogadores que têm muita visão de gol, são caras que batem bem na bola. Os dois marcaram gols muito bonitos nessa copinha, com finalizações fortes na gaveta. Acho difícil que eles tenham chance no time de cima já esse ano por serem muito novos, né? Jogadores de 17 anos. Mas que tem talento ali é inegável, os garotos são muito bons. Já o Vinícius Popó é aquele cara que a gente olha ele jogando na base e fala: mano, se esse cara fizer a mesma coisa no profissional, esse bicho vai ser um fenômeno. Só durante essa copinha foram 7 jogos com 6 gols e 3 assistências, né? É um centroavante que fez gol de pé direito, fez gol de pé esquerdo, fez gol de cabeça. É um cara completo, tem uma movimentação muito interessante. E assim, se tem um jogador que de fato parece ser uma grande joia da base do Cruzeiro nos últimos anos, definitivamente é o Vinícius Popó. Subir o Popó para o time de cima agora, tendo 4 centroavantes para jogar um, não me parece ser uma coisa muito inteligente. Eu acho que ele vai ganhar mais treinando e jogando no sub-20 do que ficando só treinando no time principal. E digo isso para todos os outros, tá? De imediato, eu não subiria nenhum jogador da base do Cruzeiro, embora enxergue muito talento em muitos deles. O saldo da participação na Copa São Paulo é muito positivo, na minha opinião. O Cruzeiro desempenhou um bom futebol, mostrou jogadores de boa qualidade e é óbvio que a gente queria ser campeão, né? Todo mundo entra numa competição querendo ganhar, mas não deu para ganhar, paciência, pelo menos a gente mostrou os jogadores de boa qualidade.
e revelar jogadores sempre vai ser a principal função da categoria de base, não é necessariamente ser campeão. Parece que o sub-20 do Cruzeiro vai passar a treinar no mesmo CT que o profissional, né, na Toca 2, o que é uma bola dentro. O Cruzeiro precisa reduzir a distância que existe entre essas categorias. Seria ótimo se o Cruzeiro tivesse sido campeão, qualidade para isso esse elenco tinha, mas infelizmente não deu, porque o futebol é assim. A gente não precisa eleger culpados, não precisa queimar jogador, nada disso. Foi uma competição de base, os garotos vão ter tempo para continuar a sua formação e acredito que vários deles poderão sim se tornar bons jogadores do Cruzeiro no futuro. Mas para isso eles precisam receber oportunidade, né? E esse é um aspecto que o Cruzeiro tem falhado muito nos últimos anos. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e usa aí os comentários para deixar as suas opiniões, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!